Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Boa tarde, Sim? ouvimos Ouvimos, bem. boa Boa tarde. tarde. Perfeito. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço ao time FIS 2023 que nos convidou para falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, o que a academia vem fazendo, o que a ciência vem providenciando para que os nossos pacientes estejam aí ainda mais ativos e sejam mais beneficiados. O nosso tópico aqui, então, né, como já foi falado, é como a ciência vem revolucionando a inteligência artificial. E eu gostaria de começar aqui com o professor, para que ele possa nos trazer um pouquinho, né, ele como acadêmico, do quanto a pesquisa vem influenciando e vem direcionando esse tema e quais são os benefícios na visão dele. Poderia ser, professor? Você está no mudo, eu não estou ouvindo, pelo menos. Não sei se Alô, os agora colegas... estão me Agora ouvindo? sim, Agora agora sim. sim. Perfeito. Por favor. Então, muito obrigado, Érica, pela oportunidade de a gente poder estar conversando. Agradecer também aos colegas aqui do painel, né, a importância desse assunto e que ele tem uma diversidade muito grande e eu acredito que cada um de nós vai trazer um pedacinho desse processo da aplicação de inteligência artificial. Agradecer o FIS também pelo convite e por também ser um canal para que a gente possa conversar, debater um pouco mais. Aqui todos nós temos um nível de especialidade alto, então muitas vezes a gente tem essa visão da inteligência artificial atrelada a alguns processos, vamos dizer assim, muito genéricos, e o grande público pode não entender, não compreender como é que a IA pode ser aplicada a tantos lugares e está em tantas capas de startups, né? Esses folders que são apresentados, soluções, etc., sem compreender realmente o que é o processo da inteligência artificial. No caso, como eu atuo lá na Escola Paulista de Medicina e o nosso foco é informática em saúde, informática médica, o que eu quero trazer aqui para vocês é um entendimento de como é que esses algoritmos inteligentes podem ser aplicados dentro de um contexto de saúde digital. Então, quando a gente fala, vamos aplicar aí inteligência artificial, e aí nós estamos falando de uma área vasta da ciência da computação, que nos últimos anos ganhou força, ficou popular, né, dentro aqui do nosso país. Eu que já atuo há quase 28 anos na área, fico às vezes surpreso com uma dinâmica que é quando você está no, vamos dizer assim, no mindset principal das pessoas de tomada de decisão na área de saúde. Olha, todo mundo falando de inteligência artificial, como aplicar, de que forma resolver, questões éticas, né? Quando se fala de inteligência artificial, óbvio que às vezes algumas coisas na mídia funilam essa visão, né? Então a última foi o Chat GPT, mas foi o da moda, naquele mês lá, o mais folclórico das aplicações utilizando algoritmos inteligentes. Então, em linhas gerais, é óbvio que quando a gente fala dos algoritmos inteligentes aplicados à saúde digital, nós estamos falando dos primórdios dos diagnósticos por imagem. Então, os primeiros a serem favorecidos com a utilização dos algoritmos foi o pessoal da radiologia. E aí o que acontece? Eles estavam ali utilizando os algoritmos para aprimorar as formas de classificação das imagens médicas. Então, eu estou falando lá de tomografia, estou falando de ultrassom e assim por diante, né? Então, você utilizando esses algoritmos em cima das imagens médicas, tinha a capacidade de, pelo menos, auxiliar ou dar um indicativo de possíveis diagnósticos. Lembrando que é o radiologista que assina ao final. Então, de lá para cá, houve-se a introdução da inteligência artificial em vários outros processos, principalmente na questão hospitalar e, posteriormente, em aplicações, por exemplo, do cuidado diretamente ao paciente, né? Então, essa contínua exposição das startups que usam inteligência artificial para alguma coisa, lembrando que o termo inteligência artificial está incluído árvore de decisão. Eu acho que todos aqui que tiveram graduação, fizeram graduação, vão lembrar que árvore de decisão é algo até simples, uma lógica muito, vamos dizer assim, atrelada ao nosso bom senso, né? Se faz isso, vai para cá, se faz aquilo, vai para o outro lado. Bem simples, uma árvore binária, né, nesse caso.
e partindo para os algoritmos mais complexos de machine learning, né? Bonito, né? Aprendizado de máquina. Quando você estiver lá no domingo comendo lá com a sua sogra, você pode dizer, olha, eu trabalho com machine learning, sou um cientista de dados, é chique, né? Mas o que acontece? Não traz a verdadeira dimensão de todo esse processo. Eu tenho essa formação em informática em saúde, ciência da computação, né? Informática médica. Então, ali a gente realmente teve que se aprofundar em como fazer esses algoritmos. O que ficou popular foram as aplicações, porque tem aplicações já estanques, quer dizer, como o ChatGPT, né? Nesse caso, ele já traz um teor final dentro do processo, mas também tinha outras aplicações onde era composto por esses algoritmos de machine learning situações de análise de informações de grande volume, por exemplo, mas trazendo algum nível até de predição, né? Eu citei aqui para a Érica um pouco antes da Mãe de Ná. Então, se alguém lembra da Mãe de Ná, eu sei que tem mais de 40 anos, onde você tinha essa ideia de prever situações mediante os dados históricos que você tem, por exemplo. E aí você pode utilizar alguns tipos de algoritmos. E aí vem uma vastidão de um conjunto de algoritmos inteligentes que estão descritos em vários textos e livros da área realmente de inteligência artificial, focada mais em algoritmos de machine learning. E a área de saúde, ela foi tateando, foi compreendendo. Alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, que foram trazendo ali alguma necessidade do dia a dia, onde se avaliava, olha, dá para usar algum tipo de algoritmo, que vai desde redes neurais, Support Vector Machine, e um outro conjunto de celemas de algoritmos, onde se trabalhava o propósito de, ele é mais eficiente, eficaz e efetivo diante de uma resolutiva, seja para diagnóstico, seja para aprimoramento do processo e assim por diante. Então, eu entendo que esse painel ele vai trazer vários exemplos de aplicações onde a inteligência artificial e seus vários algoritmos, né, dentro do processo, um conjunto deles é o machine learning, aprendizado de máquina, para ilustrar as aplicações na área de saúde, que é vasta. E quando a gente fala de área de saúde, também já é uma área vasta, que vai desde uma área de atenção primária, atenção secundária, né, relacionada à epidemiologia, por exemplo, enfim. Tem todo um conjunto de dispositivos médicos e assim por diante, onde também quando a gente fala saúde é muito amplo, e a gente falando inteligência artificial mais amplo ainda, né? Então a gente vai tentar, aqui nós 5, né, darmos um recorte em pouco mais de minutos, o universo, mas a ideia é que saiam daqui sabendo pelo menos aonde procurar, né? Entra lá nos buscadores, usando algumas palavras-chave, e com isso permita vocês estenderem seus conhecimentos aí com a parte mais ligada à internet, né? Busca por informações junto à internet, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado. Professor Valério, eu que agradeço. Bom, linkando com o teu tema de diagnóstico, né, de predição, eu vou passar para o Leonardo. O Leonardo também, né, da GSK, então ele é meu colega de trabalho da indústria farmacêutica, nós somos da indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica tem uma preocupação muito grande com a jornada do paciente, a saúde do paciente, claro, mas a eficácia do tratamento, a eficácia da medicação e da pesquisa, né? A indústria farmacêutica é uma indústria que investe aí 30% geralmente da tua lucratividade, isso em nível global, em pesquisa. Então, queria ouvir um pouquinho do Leonardo, se ele puder falar. Ele está sem o vídeo, não sei se ele teve algum probleminha ou não. Mas, Leonardo, você consegue nos dar aí a sua perspectiva, pensando no paciente, com foco em diagnóstico? Não? Bom, então acho que eu posso passar para o João. Pode ser? O João pode falar um pouquinho? Você pode trazer, João, uma perspectiva aí, pensando em paciente? Palavra paciente, claro. Obrigada, viu? Claro, boa tarde, Érica. Eu vou começar só retomando uma coisa que acho que o professor Antônio Valério Neto disse, que eu acho que é fundamental, que a gente entender para debater, porque a gente vê uma reação aí, se tornou capa de jornal toda semana, né, desde o ChatGPT,
e a gente vê desde concepções alarmistas, no sentido exterminador do futuro, vai acabar com tudo, até questões assim, olha, não vai mudar nada, que ambas são irreais. A gente precisa ter uma concretude para saber que a IA vai ter um impacto diário, na verdade, em todas as áreas profissionais, e em concreto aqui na área da saúde. No que diz respeito aos pacientes, eu acho que, assim, eu venho da área da bioética, né? Aqui no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, a gente olha aí principalmente para pacientes pediátricos, mas a bioética, como vocês sabem, nasceu da pesquisa nos Estados Unidos, pelo menos a bioética enquanto campo institucional, nas décadas de 60, 70 do século XX, em uma atenção especial a pacientes vulneráveis, ou seja, idosos, crianças, ou, na época também, o episódio de Tuskegee, né, negros sifíricos num contexto de racismo. Então, eu acho que é fundamental... me ouvem? Parece que... Agora o João travou. O professor está aí? O Leonardo está aí? Sim, estou aqui. Falta só o João. Falta só o João. Bom, o João caiu. Vamos lá. Essas coisas acontecem, né? Mesmo com inteligência artificial, a gente tem um probleminha de conexão. Não tem jeito. Bom, Leonardo, antes do João começar a falar um pouquinho sobre a importância de entender e compreender o tema e desmistificar, o professor havia falado da jornada de paciente, né? A importância do paciente. E eu sei que você trabalha com isso também, gostaria de te ouvir um pouquinho, pensando em diagnóstico, pensando em a importância do paciente, a saúde do paciente, a eficácia nos tratamentos. Será que você pode trazer uma perspectiva? Sim, bacana. Eu acho que esse tema da inteligência artificial, ele é um tema já antigo, né, como o professor falou. Eu sou formado em ciência da computação, então eu estudei inteligência artificial, eu lembro, em 2006, e o grande dilema naquela época era a questão computacional, né? Então a gente não tinha computadores que processassem ser tão rápido, né? Então a gente chegou hoje num momento que a sociedade está ultra conectada e a gente tem o advento da nuvem que proporcionou a gente ter esse mundo de dados, né? E aí, onde que entra o paciente, né? O paciente é onde que a gente, eu como paciente também, né? É onde que a gente tem todo esse processo dentro do nosso dia a dia, né? Então, hoje nós estamos aí com o celular que coleta muitas informações em relação às nossas atividades, nossos hábitos, né? Tem pessoas aí que têm devices, né? Como relógio, que ainda tem uma gama maior de coleta de informações. A gente tem, né, balanças que são utilizadas, né, para medir o peso, que vão em análises aí que traz maiores informações. Então hoje a gente, como o mundo do paciente hoje, ele é permeado por dados, né? E algo que eu gosto de dizer muito, nós somos donos dos nossos dados, né? Então acho que a gente entra muito numa celeuma da questão ética também, mas o paciente, ele é o detentor de todos esses dados, e esses dados, ele é utilizado, né, em forma de fazer uma análise de diagnóstico precoce, né? Então hoje a gente já tem tecnologias hoje de inteligência artificial, principalmente na parte de radiologia, eu acho que é onde que tem um grande avanço para poder fazer a análise dessas imagens e começar a detectar amostras, né, que não vão de acordo com os padrões de normalidade e trazer suspeitas, né? Então entra muito mais como uma ferramenta de apoio a esse profissional, né, que está por detrás, que consegue trazer maiores indicações aí, suspeitas que antes era muito limitado ao que o olho humano pode ver. Então o paciente, ele se beneficia muito dessa gama de dados. Hoje eu ainda enxergo um desafio muito grande ainda, colocando-se ao lado do paciente, porque a gente ainda não tem uma unificação desses dados, então a gente vê hoje o ecossistema de dados da saúde, muitas vezes ele é fragmentado, então a gente vê aí, muitas vezes você faz um exame numa instituição, um exame na outra instituição, e esses dados não se falam, então acho que uma oportunidade muito grande ainda para o paciente ter esses dados organizados, e ainda tem a integração com esse mundo que ele vive, né? Então, a questão da qualidade do sono dele, o nível de atividade, como que eu integro isso tudo, né? Então, acho que hoje a saúde digital, ela está numa curva em ascensão
E eu acho que o grande desafio hoje é integrar esses dados, né? E a gente vê hoje, né, muito os dados de comportamento, de utilização do pesquisa do Google, como que você faz o dígito na tela do celular, isso são padrões, né? Então a inteligência artificial ela está trabalhando muito nisso, né? Então você pode ver que a área de mental health tem trazido muitas soluções para detectar depressão, né? Pessoas que têm problemas questão psicológico, questão de desvio do peso, né? Eu assisti um documentário na TV alemã, Deutsche Welle, que eles fizeram uma simulação de dados que você digita dentro do Google, né? Então eles conseguem identificar padrões, né? A inteligência artificial começa a identificar isso como padrões que pode ser utilizado também para esse paciente, né? Que está muito nessa jornada aí de uma doença mental. Então acho que o mundo está muito cheio de dados. Eu acho que hoje instituições, né, estão trabalhando nisso para unificar essas informações e realmente dar para o paciente esse poder, né, já como ele é detentor daquele dado e realmente utilizar o benefício aí, tanto na prevenção de doenças, como também no saúde e bem-estar. Eu acho que isso é muito importante. Então, acho que hoje, quando a gente olha o aspecto da saúde digital, é muito, né, na questão de disease awareness, né, você entender de uma doença, o tratamento, o pós-tratamento e a saúde e bem-estar para você ter uma longevidade aí dentro dessa jornada como paciente. Acho que é muita coisa, né? É difícil da gente trazer pontos específicos, mas amplo, eu né? vejo aí, Tranquilo. o papo fica muito amplo, né? Se você olhar com as óticas, né? Saúde mental, a questão de imagens, padrões, até a própria voz, né? Hoje eu abri o celular e já tinha detecção de diabetes utilizando padrões de voz. Então, acho que o mundo é infinito quando a gente fala na parte de tecnologia e inteligência artificial. Perfeito. Obrigada, Leonardo, obrigada. Bom, eu vou pegar o teu link com o diagnóstico por imagem, a gente falou um pouquinho também, né, sobre essa possibilidade e quantos algoritmos vêm trazendo informações relevantes. E o João aqui, que é da Fiocruz, o João não, desculpa, o Paulo, que é da Fiocruz, ele trabalha, né, especificamente com modeladores, é isso? O Paulo, você quer falar um pouquinho sobre essa Bom, vamos lá. pesquisa, essa linha de pesquisa? A minha trajetória é uma trajetória meio esquisita, digamos assim, e isso é talvez o que me dê mais força, por eu ter sido um peixe fora d'água. Só para contar um pouquinho, eu me formei em engenharia e eu fiz um mestrado em biologia celular e molecular na Fiocruz, porque o meu sonho sempre foi juntar a engenharia com biologia. Queria dar esse salto. Após eu concluir o meu mestrado em biologia celular, ficou claro para mim que a parte de dados seria a parte mais interessante se eu quisesse dar uma contribuição. Então eu decidi fazer o meu doutorado em inteligência artificial ali pela COP na UFRJ, pelo Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. E eu peguei uma vertente onde eu me especializei em espectrometria de massas, que permite fazer o seguinte, quer dizer, eu já entrei com a quarta especialidade, né? Mas imagina o seguinte, imagina que eu pudesse pegar uma célula, abrir ela, expor o conteúdo de proteínas e conseguir comparar o conteúdo proteico de uma célula que está doente, digamos com câncer, e uma que não está doente. Para você entender esse conteúdo aí, você precisa desse equipamento aí, que é um espectrômetro de massas, que a conversa com ele já não é fácil, tá? Para você ter uma ideia, a resposta vão ser 100 milhões de gráficos que ele vai te dar de resposta. E aí, pegando esse gancho em diagnóstico por imagem, onde foi mencionado o que o olho humano pode ver, né? Vamos entrar no que o olho humano não pode ver agora. Tem um aluno meu de doutorado, Dr. Denildo, é um neurocirurgião aqui em Curitiba. Então é legal estar nessa área de dados, porque os problemas chegam até você. E o Dr. Denildo, ele trouxe um desafio onde o diagnóstico de imagem não é capaz de discernir entre algumas patologias. Então, em um caso, a gente tem o glioblastoma, que é a forma mais severa de tumor, que você tem que abrir ali o seu crânio para retirar aquele tumor. E você tem
patologias que são tratadas com remédios. Então, agora, como que se descobre o que é isso se o olho humano não é capaz de diagnosticar isso por imagem, né? Então, hoje, o procedimento, você tem que tirar uma biópsia do teu cérebro, você tem que abrir um pedacinho, vai lá e tira a biópsia. Então, um dos nossos, por exemplo, um dos projetos de doutorado em andamento do qual eu coordeno, tem a ver com o aprendizado de um sistema que, a partir de doenças já diagnosticadas, né, porque foram feitas as biópsias, a gente é capaz de, pelo padrão de células brancas, quer dizer, a máquina, tentar reconhecer essa conversa que é dada indiretamente entre esses milhares de dados de células brancas, esses padrões proteicos do sistema, com o sistema nervoso central, e falar, opa, isso daqui é isso. Essa doença é um glioblastoma, então isso daqui você tem que operar com uma certa velocidade. Então, isso é apenas um exemplo, né, da aplicação da inteligência artificial em nosso grupo. Existem várias outras aplicações que vão desde diagnósticos como esse, a diagnóstico de bactérias. Eu acho que o grande temor que tem por aí é que até o ano de 2050 as bactérias resistentes serão a primeira causa de morte. Então, o que a gente está fazendo a respeito disso? Durante essa pandemia de Covid, surgiram muitas bactérias resistentes. Então, hoje, muito dessa vigilância sanitária, os métodos mais sofisticados são feitos, por exemplo, sequenciando o DNA. Sequenciamento de DNA ribossomal, com isso você já consegue diagnosticar a bactéria. Mas e se eu te disser que tem alguns mecanismos de resistência a antibióticos que são devido a modificações ao nível de proteína, então você não consegue ver isso daí no DNA. Então, toda essa parte de espectrometria de massas, inteligência artificial, com isso, a gente tem metodologias que vão aprendendo a partir do perfil de proteínas dessas bactérias e podem falar assim, opa, aqui tem uma coisa nova, uma coisa que ainda não foi vista. Toma cuidado com isso aqui. Então, seriam modelos de vigilância sanitária, novas formas de vigilância sanitária. Vou passar um pouco a palavra. Não, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui que você comentou, eu achei tão interessante, que a gente conversou um pouquinho antes, a respeito da saúde da pele. Né? Você trouxe alguns exemplos inovadores, né? Quando a gente pensa aí no sentido de identificação e de melhoria para uma saúde da pele. Você pode comentar? Claro. O nosso grupo tem colaborações com o grupo do Boticário, tem colaborações com a Vichy na França. Então, essa parte de saúde da pele é uma parte que cada vez mais vem ganhando importância, inclusive porque a nossa população vem envelhecendo. E é muito fácil para uma empresa encomendar um estudo e falar, olha, mostra aqui que esse meu bioativo faz bem para a pele. Então, ao comparar o perfil proteico de uma pele tratada ou não, eu posso, de repente, pensar algumas modificações que sabidamente são conhecidas e falar, olha que maravilha. Mas e se fosse possível criar um agente que não tivesse esse viés? Então, o que a gente fez aqui? Esse é um projeto em andamento no nosso grupo, que eu sou fascinado por esse projeto. Nós criamos um sistema de inteligência artificial onde nós apresentamos o perfil proteico de peles de diferentes idades, variando de 18 a 70. Então, dado um perfil molecular de pele, aqui eu estou falando um perfil com milhares de proteínas, que a espectrometria de massas é capaz de nos fornecer isso. Esse sistema ele é capaz de começar a aprender padrões. Você vai apresentando, ele começa a aprender padrões. Isso aqui é uma pele de 30, isso aqui é uma pele de 40. Então, dado uma pele sua, ele vai te apresentar uma idade relativa. Eu posso ter 40 anos, o sistema vai dizer que eu tenho 35, vai dizer que eu tenho 45. Isso não vem ao caso. Mas será que o bioativo é bom, faz bem para a minha pele? Então, por exemplo, se eu passar um bioativo, um determinado produto, se esse produto for bom, no início, né, antes de eu passar o produto,
a minha pele, digamos que a minha pele tem um perfil molecular de 40 anos, e aí após um mês, que é mais ou menos o que demora para esse produto fazer efeito, se a minha pele tiver rejuvenescido, isso daí vai ser rejuvenescido entre aspas, né? Assim, apresentar o perfil molecular condizente com peles mais jovens, isso daí é uma maneira que não tem viés, não tem não é um estudo encomendado, é um sistema de inteligência artificial que fala, olha, com base no que foi me apresentado, que é um dos modelos que a gente tem de aprendizado, seria o aprendizado supervisionado, quando um especialista apresenta para o computador modelos. Computador, aprenda o que é uma pele de 20 anos, aprenda o que é uma pele de 30 anos. Essa é uma das formas de aprendizado. Aí fica bem interessante, porque o computador vai dizer, olha, isso aqui, de acordo com o que foi me ensinado, você tinha 35 e agora caiu para 30. Então tem várias aplicações no nosso grupo. É um campo bem interessante. Bem interessante para Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Eu vou voltar aqui com o João, então. João, só para te contar, eu usei muito o Sabará quando as minhas filhas eram pequenas, viu? Agora estão todas moças, graças a Deus. Mas a gente sabe que é um lugar de confiança, né? Que a gente confia, ainda mais nos nossos filhos. João, você estava falando um pouquinho sobre ética, né? E aí você teve agora a oportunidade de ouvir um pouquinho mais dos nossos colegas a respeito de possibilidades de pesquisa, paciente e tudo que a tecnologia vem nos trazendo com os algoritmos. Então, se você puder continuar aí a tua explicação, eu te agradeço. Claro, obrigado, Ed, que perdão aqui, a gente faz até teste, na hora que a gente está falando a coisa para, né? Então, eu estava falando um pouquinho, né? Quer dizer, a gente sempre está falando de ética na inteligência artificial para encontrar os benefícios que ela pode trazer no campo da saúde com responsabilidade, né? Então, a gente não está falando aqui de dizer para não se aplicar, mas como aplicar, né? Em particular, do ponto de vista do bem-estar do paciente, eu acho que a gente tem que olhar como é que a medicina, inclusive personalizada, com o uso da IA, pode conseguir atingir benefícios particulares, né? Porque um dos grandes riscos do uso da IA, isso já deu muito debate nos últimos anos, é o que tem sido chamado dos vieses, ou bias, né? A gente treina com uma base de dados e depois aplica para um conjunto que não necessariamente corresponde ao universo da realidade que foi treinado, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de cor de pele, né? Acho que um exemplo clássico foi quando o Google Images fez um reconhecimento de imagens num banco de dados apenas com fotos de pessoas brancas e depois classificou pessoas negras como gorilas, né? Eu acho que quando a gente vai para a saúde, nada na mesma linha poderia acontecer, né? Então, a gente está falando, eu estava ouvindo, né, o Leonardo falar de diagnóstico de diabetes por voz, né? Então, a gente precisa treinar bancos de dados com uma ampla gama de tonalidade de voz, né? Ou se a gente está falando de determinar a idade de pele, a gente vai ter que ter diversidade aí para não arriscar de excluir alguma minoria ou excluir alguma população mais vulnerável, né? Acho que na hora que eu estava caindo, eu estava mencionando isso, que a bioética nos anos 60 e 70 nasceu com a preocupação de não deixar para trás pacientes mais vulneráveis. E eu acho que isso é uma preocupação legal que a gente pode trazer agora também com a IA. Como é que o avanço da IA pode contemplar a todos, né, de maneira equitativa? Então, para dar um exemplo, um relatório de 2021 da OMS sobre o uso da IA falava um pouco desse gap, né? Quer dizer, muitas vezes os sistemas são treinados com base de dados de saúde de países mais ricos e depois, eventualmente, são usados em países mais pobres. E, às vezes, vai haver um gap de aplicação. Então, como que a gente pode buscar um uso mais equitativo? Não se trata de não usar, porque a gente tem um potencial aqui para melhorar a saúde das pessoas, mas buscar assegurar uma equidade aí de acesso e a gente não está falando de igualdade, né? Claro que a saúde é ofertada hoje numa democracia liberal de diferentes modos, mas pelo menos em preservar a dignidade de todos os pacientes, né? Então isso é algo que eu acho que a gente pode ter atenção, né? Depois tem muitas outras questões éticas, como o futuro do trabalho, não sei o que a gente tem tempo aqui ou interesse para discutir. Eu fico à disposição para continuar a conversa. Obrigada, João. Só comentando um pouquinho sobre esse relatório, né? A OMS traz claramente que existe uma grande expectativa de avanço, né, na detecção de doenças e melhora na saúde dos pacientes, justamente por conta da possibilidade do machine learning, né? A gente fala de inteligência artificial, mas é o todo aí, né? Machine learning como um todo.
Bom, vou continuar aqui a rodada. A gente tem mais 30 minutinhos, então a gente tem um tempinho ainda bom. Inclusive, eu gostaria de complementar, né, que geralmente para a gente criar um fármaco novo, é preciso de uma molécula nova ou alguma coisa, ou muitas vezes a gente precisa ter o conhecimento da estrutura de uma proteína para saber como que a molécula vai encaixar na proteína. E até pouco tempo atrás era muito, quer dizer, ainda é, né? Mas é muito desafiador, tem todo um campo que é para se entender como que é essa estrutura da proteína, né? Os biólogos que me perdoem, né? Mas o modelo chave-fechadura talvez seja a forma mais fácil de explicar isso, né? Seria a explicação mais lúdica, digamos assim, onde você tem um fármaco que encaixa naquela proteína e é como se fosse uma chave da porta. Então tem que ter aquele encaixe perfeito. Então eu preciso saber como é aquele buraco da fechadura, eu preciso saber então como é a proteína para que o meu fármaco possa encaixar. E um dos avanços mais assim marcantes nisso tem sido o AlphaFold, que é um programa, né, desenvolvido pelo Google, pela empresa do Google, né, aonde tem feito com muito sucesso, claro que não resolveu o problema, mas tem feito com muito sucesso a modelagem de estruturas proteicas. Então isso tem sido um avanço revolucionário assim, na nossa área. Isso vai trazer muitos benefícios aí para a saúde pública de um modo geral. Então esse ponto tem que ser ressaltado. E é um exemplo de inteligência artificial. Concordo. Não, a tecnologia, eu sei que não é o tema aqui de vacina, né? A gente não vai falar sobre isso, mas você, como Fiocruz, vai concordar comigo. A tecnologia vem nos ajudando muito a acelerar os processos, né? A vacina foi um exemplo, pensando em metodologia, principalmente de identificação dos vírus, né? Em relação aí as tecnologias de vacinas do Covid, vou falar do Covid especificamente, que nós tivemos. Então, essa celeridade e pensando em dados reais, na velocidade das informações robustas e eficazes, nos trazem um conteúdo que a gente pode tomar decisão, né? O professor falou um pouquinho aí de árvore decisória, e é fato. Quando a gente tem os dados e consegue fazer uso deles de maneira adequada e correta, aí, com compliance, vamos falar assim, a gente consegue tomar decisões muito mais rápidas do que antigamente se levava a ser 10, 15 anos. Então, com certeza, isso é um benefício, né, de maneira assim, sem dúvida. E sempre tomando cuidado para não atropelar as coisas, né? Porque com certeza, com certeza. Posto aqui, apesar de ser uma inteligência ainda não é superior à nossa em termos de capacidade, cognição, principalmente cognição, né? Mas vai chegar lá, muito em breve, mas o fato da gente ter toda essa velocidade agora, né? A gente tem acesso a testar muita coisa de forma... a gente não sabe todas as consequências disso, né? Então, quando a gente bota alguma coisa aí na praça, tem que tomar muito cuidado. Tem que medir, é fato. Farmacovigilância está aí para isso. Para saber quais são os desdobramentos, porque nem a IA sabe, a IA também vai aprendendo, né? Verdade. Não, excelente ponto. Bom, já pegando esse tópico, então, nós sabemos assim que, claro que os benefícios são imensuráveis e cada vez mais a gente vai identificando-os, mas e barreiras, né? O que vocês veem por barreiras? E vou começar aqui com o professor Valério. O que você vê como barreira ou preocupação, né? Ou pensando nesse tópico aí de celeridade para a inteligência artificial, para a saúde? O que você vê, professor? Perfeito. Como eu comento, eu acho que o maior desafio é você conseguir fazer uma construção onde está claro o papel da inteligência artificial para determinada aplicação. Mas são muitas, como a que nós estamos observando, e a celeuma está aí em toda a internet. Então, acho que o maior desafio é como conduzir cada área, ou vamos dizer assim, dentro da medicina, por exemplo, estou falando da área de saúde, falando da medicina, tem 27 especialidades, vamos dizer assim. Cada especialidade toma a inteligência artificial dos seus conhecimentos, das equipes técnicas, para resolver problemas práticos nas suas áreas. Isso falando só de especialidade.
Quando a gente fala da medicina focada na atenção primária, por exemplo, que é a clínica, né, aquela mais geral, mais ampla, você tem ali outro conjunto. Quando você fala de gestão hospitalar, você tem outro conjunto. E eu, por trabalhar na área já há algum tempo, o que me deixa um pouco preocupado é que se fala de inteligência artificial de uma maneira ampla, mas não ficando claro ali nós estamos falando de qual aplicação nesse momento. A ética para qual aplicação? Os algoritmos, o banco de dados para qual aplicação? Qual o tipo de algoritmo que nós vamos utilizar conforme a aplicação? Então, eu entendo que ainda está muito nebuloso, eu ia falar fuzzy, que tem lógica nebulosa, né? É uma das técnicas da inteligência, da machine learning, né? Fuzzy, logic. E aí, o que acontece? Então, estou entendendo que tem muita gente falando de uma forma tão ampla, tão, vamos dizer assim, geral, onde acaba tendo dificuldade para compreender a real aplicação, a real composição desses algoritmos para poder resolver determinado problema. Então, a primeira barreira é a dificuldade de nortear as ações envolvendo machine learning ou outra técnica de inteligência artificial. Já comentei, né? Machine learning é um grupo, inteligência artificial é a grande área mãe, né? Como é a medicina, grande área mãe, depois vem as outras áreas. Então, eu sou pego, às vezes, surpreendido por uma aplicação de apoio ao paciente, suporte ao paciente, né? Ou ajuda ao paciente, ou, enfim, a forma com que você queira citar essa forma de conversar entre o paciente e a área de saúde. Então, tem várias formas e é óbvio que a inteligência artificial pode aplicar em vários momentos, inclusive nos chatbots, voice bots e health bots, onde é o conjunto de tudo, inclusive envolvendo a imagem do paciente. Só que isso não tem nada a ver e não caminha pela mesma forma de execução do desenvolvimento desse tipo de sistema quando você usa a inteligência artificial, como vocês citaram aí, para análise de imagens ou para verificação, né, de clusterização de informações que podem apoiar uma decisão de algum tipo de criação de medicamento, né? Como você comentou, Érica, a indústria farmacêutica faz, né, usa várias técnicas que poderiam ser aprimoradas, usando, né, inteligência artificial, os algoritmos de machine learning, chegando ao ponto do que eu citei para vocês de terapias digitais. Então, hoje, presente nos últimos anos, as digital therapeutics, elas têm trabalhado, têm tido um espaço, principalmente no exterior, para compor soluções que permitam, à distância, inclusive, o cuidado com o paciente, o tratamento com o paciente, a terapia com o paciente, muitas vezes associada à terapia medicamentosa. E um dos grandes investidores nas terapias digitais, por exemplo, é a indústria farmacêutica, que enxergou na terapia digital uma forma de complementação da solução para o tratamento do paciente. Vejam, são vários temas. Então, me preocupa quando quer se criar uma regra geral para toda aplicação que envolve a área de saúde. Opa, é muito difícil. Toda aplicação para a área de saúde usando inteligência artificial. Meu Deus, mais dois universos que ali vão se compondo para resolver problemas A, B ou C. Então, o que eu noto é uma dificuldade de compreensão dos limites do uso desses propósitos, e isso acaba dificultando querer regulamentar, né, formas. Agora, lembre-se, a área médica ela já tem regras éticas bastante claras, e a Lei Geral de Proteção de Dados deixa mais claro ainda o que você vai fazer com a informação. Então, vejam também que aos poucos está se organizando, não necessariamente as aplicações de IA, mas as aplicações de dados, né? Porque muitas vezes, como aqui já foi citado pelo grupo, você precisa treinar, né? Se for uma rede neural, que é empírico, você precisa ter um período ali que você precisa treinar essas redes neurais para que elas possam estar preparadas para classificar, por exemplo, situações A, B e C de dados, né? Seja de imagem, ou de textos, ou etc. Então, o que eu noto ali da principal dificuldade é deixar mais esclarecido essa, vamos dizer assim, quando eu falo população, são os interessados na área de saúde, os líderes, né? Que muitas vezes tomam decisões
pouco baseados em evidência com relação à questão da inteligência artificial. E aí eles se perdem. E também fica difícil eles entenderem que quando a gente fala disso, nós estamos falando de um algoritmo. Alguns mais sêniores do que eu, óbvio que eles são geniais nas suas áreas de especialidades, mas eu noto uma dificuldade de entender quando falam, mas ô, professor, me chamam lá de doutor, né? Eu trabalho dentro do hospital. Então eles falam, doutor, eu não entendi, como é que é mesmo, como é que esse negócio da inteligência artificial, ele é inteligente ao ponto de dar aqui uma informação que eu posso confiar. Olha que interessante. Então a primeira premissa, a segunda barreira nós temos a confiança dos médicos, nós temos a confiança do enfermeiro, do fisioterapeuta, daqueles que estão no dia a dia ali, operacionalmente, e aí tem dificuldade de compreender se realmente aquilo que está sendo apresentado, né, em decisões, principalmente havendo com um diagnóstico, eu posso confiar nisso, e se der errado, o meu CRM que vai ter problemas? Ou foi o desenvolvedor, o cientista da computação que desenvolveu o algoritmo? Então, notem que também haja vista a dificuldade de dizer quem somos, como somos e por que estamos aqui, quem que é responsável por, então, mitigar ali problemas futuros. As terapias digitais, só para finalizar minha fala, vocês têm que lembrar que elas são validadas do mesmo jeito que um fármaco, um clinical trial. Então, você vai ter que pegar um grupo controle, aplicar a terapia digital, verificar se tem um retorno estatístico, clínico que faça relevância àquela aplicação, e aí o que acontece? Está aprovada a terapia digital. Inclusive a Anvisa, nesse último ano, né, nos últimos 12 meses, vamos dizer assim, lançou várias resoluções, uma principal, uma resolução, onde já faz ali um mapeamento. Isso mesmo. Que vamos dizer, remédio digital, não gostaria de usar esse termo, né? Digital, mas é digital. Então ficou mais claro isso. Então são esses os pontos principais. Perfeito, excelente comentário, professor. E eu até adentro aqui com mais independente, né, da terapia, seja ela gênica, digital ou ainda terapia sintética, né, que são as mais antigas, as pesquisas clínicas continuam. Né? Então, são aí 4 fases de pesquisa clínica mandatória, né? E o Brasil não tem obrigatoriedade nisso. Né? Então, ficam aqui algumas oportunidades, porque muitas das pesquisas são realizadas parte no Brasil, mas grande parte nos países que são de obrigatoriedade. E aí a gente tem discutido isso também, tá? Esse é um tópico que a gente vem discutindo, né, com as agências reguladoras, principalmente com a Anvisa, e como fomentar isso no país, porque o Brasil é um país bem diverso, né? Então tudo que a gente testar aqui é um ambiente de amostragem bem grande. Bom, eu vou pedir aqui o comentário, então, do Leonardo. Leonardo, gostaria que você comentasse a respeito de barreiras, por favor. Eu acho que esse ponto da regulamentação realmente é muito importante. O FDA já tem um catálogo de inteligência artificial, então já tem um selo, já tanto o FDA quanto a União Europeia, eles já homologam já os algoritmos de inteligência artificial dentro do portfólio dele. Então acho que isso é um dos controles que podem ser estabelecidos, porque esse ceticismo que a gente tem, né, com o que é novo, com o que é automático, a gente precisa testar, né? Então, quem garante que aquilo foi testado dentro dos rigores aí da ética, né? Então, a gente vê que o Brasil, acho que é o melhor lugar do mundo para se testar, porque a gente tem uma etnia muito vasta, né? Então, realmente, principalmente quando a gente olha o cenário brasileiro, a gente tem isso. Eu já experienciei uma solução da Índia, que quando a gente trouxe para o Brasil, existia uma diferença muito grande. A população da Índia é um pouco mais homogênea, então a gente viu que a qualidade dos dados lá estava muito mais voltado para o cenário indiano. Então a gente teve que repetir uma amostragem de dados do Brasil também para poder representar. E mesmo se a gente amplia essa lupa no Brasil, a gente vê que determinada região vai ter um estereótipo. Então essa questão do dado, dessa remoção de vieses, ele é algo que é uma premissa que tem que ser
estudado dentro da inteligência artificial, senão você cria aí algoritmos né, com vieses, né? Então isso é muito importante a gente regulamentar. Outro ponto que eu já havia citado também, né, a questão de você não ter um dado, apesar que hoje países, né, como a União Europeia e os Estados Unidos, já começam a ter uma padronização no formato de dados já acontecendo, só que ainda não se comunicam, né? E eu acho que isso é questão de tempo. A gente vê as fintechs aqui no Brasil, né? O Brasil vai lançar o Real Digital, então acho que o mesmo movimento que aconteceu dentro das fintechs vai acontecer também com a saúde. E aí eu acho que todo mundo que teve exposição ao blockchain ficou um pouco cético. Hoje o blockchain ele é utilizado em maioria das aplicações financeiras e a gente nem sente mais, e o blockchain vai ajudar bastante a parte da saúde. Então eu acredito que são alguns pontos que estão evoluindo. Outro ponto também, quando a gente fala, né, na qualidade de dados, no Brasil, muito para o cenário brasileiro, né? No Brasil ainda não é comum você encontrar bases de dados de teste para poder treinar algoritmos. Então ainda não existe uma vasta variedade de dados de instituições brasileiras que disponibilizam os dados para poder fazer esse tipo de teste. Então a gente vê que no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos e na Europa, já é muito bem consolidado você ter bases de dados públicas para treinar algoritmos de inteligência artificial. Aqui no Brasil você encontra algumas, mas não com a profundidade que você encontra em países que estão mais avançados na questão da inteligência artificial. Então acho que independente da área que a gente fala, o dado ele é o ativo mais importante para essa revolução que a gente está tendo dentro da inteligência artificial. E na saúde não é diferente, né? Então o dado ele vai nos nortear para a qualidade das soluções que a gente está desenvolvendo e até mesmo na questão do engajamento, né? Então a gente vê a comunidade médica com um pouco de ceticismo, mas a gente vê aí médicos sobrecarregados que realmente precisam ter esse apoio da inteligência artificial para poder voltar com atendimento humanizado, né? Então eu costumo falar que a inteligência artificial ela está nos humanizando mais, né? Porque é onde nós, seres humanos, a gente tem essa habilidade de empatia, né? Então, o que for processo, o que for repetição, deixa a máquina fazer e aí eu tenho mais atenção para o meu paciente para poder trazer esse atendimento humanizado. Perfeito. Essa questão de interoperabilidade, né, vai nos ajudar muito na questão de informação que Exato. vai e volta, de uma maneira segura. Né, de uma maneira segura. Exatamente. Obrigada. Bom, eu vou então para o Paulo. Os seus comentários, Paulo, a respeito de barreiras ou preocupações que você tem? Nossa, bom, vamos lá. Há poucos anos atrás, quando tinham partidas entre humanos e computadores, quer dizer, eu mesmo já joguei xadrez contra o computador quando eu era criança, né? E tinha uma chance, né? Aí depois eram as partidas dos melhores jogadores de xadrez do planeta contra os supercomputadores da época. De vez em quando um ganhava, de vez em quando outro ganhava. Eu nunca mais ouvi falar de ninguém ganhar do computador. Hoje em dia, para tentar aproximar as coisas, né? Bom, a gente já falou dos chatbots aqui, eu mesmo uso muito o ChatGPT para me auxiliar no desenvolvimento de código. Ele funciona muito bem, o GPT-4, mas ele erra muito também, tá? Então, a mensagem que eu estou querendo chegar é: não vamos perder o senso crítico. A gente jamais pode perder o senso crítico do que uma máquina está nos dando, pelo menos por agora. Por que eu fiz analogia com o jogador de xadrez? Tá? Hoje, esses mecanismos ainda erram bastante. Então, por exemplo, a responsabilidade é minha se eu errar. Ainda é minha, tá? Mas eu antecipo que em poucos anos eu vou ser superado, assim, eu vou ser superado pela inteligência artificial, vou ver isso acontecer, tá? Em poucos anos, o que eu faço, a inteligência artificial vai fazer melhor. Que nem hoje o exemplo que eu dei do xadrez contra o humano. Numa decisão médica, o médico, às vezes, ele pode pedir um exame, pode pedir vários exames, ele pode até ter
tem vários fatores que estão vendo ali, inclusive, mas a máquina vai poder olhar todo o genoma do cara, todo o perfil molecular do cara, e isso, eu acredito assim, que 1 hora isso vai ser superado. 1 hora a gente vai perder para a máquina, em qualquer campo. Tá? Então, por exemplo, assim, as coisas vão se tornar meio que sem graça. Eu estou sendo bem radical aqui onde eu estou falando, isso pode ser bem polêmico o que eu estou falando, mas eu vou querer chamar um de vocês, por exemplo, para jogar uma partida de tênis comigo, porque se eu ganhar da máquina é porque a máquina me deixou ganhar dela. Tá? Isso Mas hoje a barreira é usar com moderação, é ter senso crítico, está aprendendo funciona bem para a população indiana, que nem foi posto aqui, porque aprendeu com dado indiano. É a mesma coisa, se chegar um ET aqui na Terra que tem um corpo parecido com o nosso, né, uma fisiologia parecida com a nossa, provavelmente o médico vai conseguir ajudar, mas não vai conseguir ajudar tão bem, porque não é a primeira vez que está vendo aquilo, né? Então, mas vai ter uma hora que o aprendizado dessas máquinas vai ser tamanho que vai acertar. Então, é um assunto bem polêmico isso. É um assunto bem polêmico, aonde a gente vai chegar, como que a gente vai ser substituído, se é que vai, né? É um assunto bem polêmico aí. Eu tenho um colega nosso aí que é especializado em ética, tenho até curiosidade de ver o que ele vai falar, porque... Excelente. Já é a deixa para ele, viu? Eu já levantei a bola para ele chutar, porque eu acho que do jeito que a coisa está indo, eles podem frear a coisa, mas não vai parar, não. Né, que nem teve um abaixo-assinado, precisamos frear a inteligência artificial. Acho que não tem mais freio, ninguém segura. Ninguém segura. Agora, é perigoso, porque isso daí, né, com a inteligência artificial, você pode usar isso daí para criar uma arma biológica. Então, como é que fica isso na mão de coisa errada, né? Vai superar a gente. Então, como é que fica isso? Vamos lá. João, por favor, sinta-se à vontade. Não, excelente, ó, já é nosso fechamento aqui, por favor. Claro, sem dizer que o fechamento, assim, não que eu tenha resposta para nada, né? Vou trazendo outros termos para a gente pensar junto, porque me reconheci muito aí nas falas dos três, né? Quer dizer, nas preocupações que a gente tem, né? Desde antes, quando o Paulo falou, que a gente não sabe o futuro, né? Então, acho que tem que ter um princípio de precaução aqui, né? Quer dizer, onde houver risco, onde houver incerteza, em particular no que diz respeito à dignidade de sujeitos de pesquisa clínica, de pacientes, talvez não, né? Sendo que o pessoal tem trazido a imagem da caixa de Pandora. Concordo também com o Paulo, né? Você não consegue parar a IA. A moratória, a carta de março, pelo Elon Musk, todo mundo, é diferente do que um desenvolvimento de energia nuclear, no qual um observatório internacional vai parar. A IA está sendo feita. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar construtivamente, né? Como fazer IA, né? Então, aí no xadrez, ou parece que no Go, depois que o AlphaGo venceu o Lee Sedol, tem alguns jogadores que têm evocado a imagem de um centauro, né? Então, não é nem o jogador jogando sozinho, nem a máquina jogando sozinho, mas o jogador que consulta a máquina para saber a movimentação e aí, por si, decide qual movimento fazer, né? Eu acho que na saúde a gente poderia ter algo análogo, né? Alguém que formula políticas públicas de saúde, um médico usando o algoritmo, mas ainda assim trazendo, né, quer dizer, esse senso crítico ou a sua atuação própria, porque eu acho que assim, a máquina certamente vai nos superar em acurácia, em eficiência, mas não em todas as dimensões humanas, né? Tem sido discutido muito sobre criatividade, além da parte da empatia que o Leonardo falava, né? Então, outro dia eu ouvi um economista dizendo, né, relembrando que até os anos 50, a maioria da população estava em áreas agrárias. Com o êxodo rural, todo mundo disse, vão acabar os trabalhos. E não, a gente conseguiu reinventar com o setor terciário, né? Houve toda uma revolução aí. E na IA eu acho que seria semelhante, né? Desde que a gente consiga olhar como trabalhar junto com a IA, né? E aí a gente tem que olhar os desafios próprios, inclusive a concentração de poder, né? Quem que detém esses dados para treinamento, quem que detém aí o modo de desenvolvimento dos treinamentos. Então, quando se falava sobre bases de dados públicas, eu acho que isso é interessante, como é que a gente pode também ter colaborações que se revertam para a saúde pública, né? E, em particular, assim, um desafio que eu acho que é específico dessa área nascente, que é a ética da IA,
é a parte da explicabilidade, né? Porque, assim, um certo viés de automação talvez sempre existiu, né? O problema dos vieses também é acentuado pela IA, mas essa questão, esse termo um pouco estranho, explicabilidade, que diz respeito aos algoritmos caixas pretas, né? Ninguém entende totalmente como um algoritmo de deep learning toma uma decisão, né? E como lidar, então, com a responsabilização no que diz respeito a isso, né? Alguns anos atrás, a discussão era em relação a isso para os carros autônomos, né? E agora a gente percebeu que também nas outras áreas isso vai impactar. Em particular, porque por mais que um engenheiro de software, um programador, deixe algumas diretivas, o sistema vai continuar sendo modificado em função das constantes atualizações, né? Quer dizer, ele vai continuar lendo os artigos que estão saindo, vendo as novas imagens, depende do que tiver em questão, né? Concordo com o professor Valério que a gente precisa olhar o caso concreto, né? Mas eu acho que uma dificuldade é essa relativa autonomização. Não estou falando que as máquinas têm independência, que os algoritmos têm independência, mas eles são mais autônomos do que um código de programação fechada, que você sabe exatamente onde ele vai acabar. Daqui a 3 anos, o algoritmo vai ganhar alguma independência do programador, né? E eu acho que a categoria de responsabilização fica mais indireta e é algo para ser debatido nos próximos tempos, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista ético. Eu acho que é impossível um programador tomar responsabilidade total sobre o uso de um algoritmo. Porque digamos que ele programe e passam 3 anos treinando aquele algoritmo com uma nova base de dados enviesadas. O problema que ele tiver talvez não esteja na fonte da programação, né? Então eu acho que a gente vai ter novas categorias de reflexão aí para a ética dos algoritmos. Como eu disse, não tenho resposta nenhuma, né? Mas estou feliz de ver a preocupação aí partilhada por todos, né? Para que a gente consiga ter uma IA que ajude no tratamento da saúde para a humanidade nos próximos tempos. Eu diria que é realmente um papel e responsabilidade compartilhado, né? Cada vez mais a gente vê isso em movimento, né? Na decisão de uma área, na decisão agora de uma tecnologia, e cada vez mais diferentes profissionais com diferentes capacidades são responsáveis pelo resultado final, né? Seja hoje ou daqui a quanto tempo. Perfeito. Gostaria de saber se algum de vocês mais tem alguma recomendação ou algo que queria aqui dividir conosco. Nós temos 4 minutinhos, então acho que dá tempo aí para mais 1 ou 2 comentários. Bom, eu vou evocar uma cena do filme I, Robot, Eu, Robô, onde o personagem principal ele vive com um certo rancor, né? Porque durante a infância dele, ele teve ele teve um acidente onde estava ele e uma criança no carro e o carro caiu na água, né? Então o robô mergulhou e salvou ele e deixou a criança morrer. O robô só podia salvar um e salvou ele. E o robô diz que fez isso porque na hora ele calculou que as chances do adulto sobreviver eram de 80 e tantos por cento e da criança seria de 20 e tantos. Então o robô agiu agiu de acordo com as probabilidades e as chances de maior sucesso, né? Então, como que a gente vai refletir essas outras, vamos dizer assim, esses nossos valores, né, na lógica de raciocínio de uma máquina, né? O tempo de vida também, o custo o valor do tempo de vida de uma criança ser maior do que né? Tudo isso daí são desafios para o futuro, são desafios de como, porque a gente não consegue imputar todas essas regras uma a uma. Então, para as máquinas aprenderem isso daí, vai ser interessante quando a máquina começar a raciocinar dessa forma, imitar nossos valores. Somando ao exemplo do Paulo, só para finalizar, existe um sistema, principalmente em questões de tragédias, né, seja guerra, enfim, onde tem um grande volume de pessoas que necessitam do apoio ali, né, direto do profissional de saúde, e existe uma forma de você, em campo, imputar, verificar quais que têm real chances de sobrevivência, e aí você direcionar o corpo médico, o corpo clínico, para apoiar esses que têm mais chances de vida. Isso já deve ter sido escrito em vários tipos de livros de ficção, mas não deixa de ser realidade, tá? Então, só comentar com vocês, os algoritmos que cuidam dos robôs, cães, né, que entram principalmente situações de terremoto, guerras, etc., eles vão identificando
e aí por algum tipo de informação, na verdade, se eu não me engano, são 7 informações, o algoritmo avalia se realmente tem chances de ir lá e resgatar o paciente ou passar para o próximo, e ele em busca de outro. Mas Tá a bem? situação é mais delicada, porque aqui você tem 80% de chance de salvar um adulto ou 20% de salvar a criança. Quem que você salvaria? Então, Precisamos dos algoritmos. Tem maior probabilidade Vamos de se dos algoritmos. salvar, né? Não levou em consideração a criança. Mas ó, isso é só ficção, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, quem está nos ouvindo, Fica tranquilo. calma, tem muitos caminhos a Tem muita seguir. discussão, né? Decisão, né? Decisão de A ou B, né? Entre a vida Claro. de um ou Sim. de outro, né? Matemática, João, isso daí. você gostaria de falar? Não, só uma frase, porque assim, é ficção, mas pode ser interessante para a gente se precaver, né? Aquele filósofo chamado Habermas, que está vivo. Perdão? Isso vai acontecer. Pode falar. Isso vai acontecer, né? Então, se antecipar, quer dizer, quando chegar esse tipo de decisão, né? Acho que é legal a sociedade já discutir, não para perder o foco do que já acontece, mas também para tentar se preparar de algum modo, né? Perfeito, acho que a gente tem bastante... E também para concluir, eu acho que já favor. teve um impacto já na sociedade, então hoje a gente já tem muita inteligência artificial e já ficando natural no nosso meio, e eu vejo, eu tenho um olhar pessimista, acho que é o que a gente estava discutindo aqui, mas eu acho que o otimista também, a inteligência artificial, ela vai nos apoiar com processos repetitivos, que geralmente a gente ficava muito bloqueado para poder explorar outras habilidades, né? Então, um exemplo bobo, né? Hoje eu não consigo escrever um e-mail sem o ChatGPT. Então, eu escrevo um rascunho e peço para fazer no ChatGPT uma versão melhorada. Então, as crianças que vão ser educadas, que vão ser expostas, o comportamento vai se mudar. Então, acho que a inteligência artificial que ela está fazendo, ela já está mudando o comportamento da nossa sociedade. E isso vai reverberar em todas as áreas e processos simples, né? Então, hoje, como o exemplo do e-mail, né? O ChatGPT, ele melhora o meu português, o meu inglês, então é algo que já está muito presente na nossa vida. Muito bom. Olha, temos tópicos para o FIS 2024. Temos vários tópicos para o próximo. Bom, eu agradeço, então, a todos vocês. Obrigada pelo tempo, pelos temas tão relevantes. Agradeço ao time do FIS também pelo nosso convite. E finalizo aqui, deixando aqui, né, para quem está nos assistindo, que caso queira nos contatar, o time do FIS aí tem os nossos contatos e e-mails e também o LinkedIn. Apareceu os nossos nomes aqui várias vezes, então estamos todos no LinkedIn altamente ativos. Muito obrigada, um abraço, viu? Sucesso, pessoal. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde.